Ó, primeiro que foi a experiência mais linda que eu já tive na minha vida, né? Eu me converti com 18 anos, hoje eu tenho 34, e eu tive uma infância e uma adolescência, né, muito desafiadora, porque logo cedo eu tive contato com o que tem de pior, né? Drogas, amigos, amizades. E até os 18 anos eu tinha um uso constante de drogas, já estava envolvido direto em festas raves quando eu conheci. E assim, um amigo meu, ele chama Anastácio, vizinho, a irmã dele faleceu durante o início da pandemia com o Covid, Denise, mulher de Deus. Ela sempre descia o morro da minha casa correndo, porque ela fazia parte do coral Querubins do Templo, Glória a lá do Deus. Templo dos Anjos. E assim, eu sempre vi aquilo com um olhar diferente, mas não entendia aquela correria dela e a fé dela já me constrangia sem saber que eu já estava sendo fisgado pelo Espírito Santo ali, atraído, né, aos poucos. A importância do cristão, como que ele testemunha Cristo até nas ações, né? Exatamente. Isso é precioso. Às vezes a gente não dá conta e não percebe como que Deus nos usa na nossa postura. Às vezes você sai de casa para ir para um culto, igual vindo para cá no Uber, o cara ficou impactado, falando um pouquinho no telefone com outros pastores. Ele falou: Nossa, que honra receber você no meu carro. As pessoas têm carência disso. E aí ele me convidou para ir no culto junto com ela. E ele não era crente, na verdade, ela que ia. E eu lembro que naquele dia eu sempre ia na casa dele para filar um cigarro. Que assim, eu era fumante, mas eu nem dinheiro para sustentar meu vício eu Famoso tinha. serrote. Serrote. Era o cafezinho e o cigarro que eu ia filar. Eu lembro que ele entrou para pegar o cigarro, na hora que ele volta, a irmã dele me fala assim: Tiaguinho, sempre fui pequenininho assim, o pessoal sempre me chamou de Tiaguinho. Vamos no culto hoje? Eu falei assim: Ô Denise, o culto? Uai, se o Anastácio animar, eu vou. E eu lembro que o Anastácio falou: Ó, se você animar, eu também vou. Falei, Um então jogando vamos. pro outro. Sim. E aí, quando de repente eu coloquei uma condição para ele para eu poder ir para o culto. Eu disse, irmão, só se a gente acender um baseado antes. Ele falou assim, sério? Eu falei, cara, eu não tenho coragem de ir no culto assim de cara. E aí ele falou assim, não, irmão, mas vamos para a igreja. É tipo Lá um não pedido pode. bem pra um cristão. Exato. Só que ele não era, mas Era só assim, a irmã, no caso, né? só a irmã dele. E nós fumamos. Eu cheguei na igreja, eu não entendia nada. Primeiro que eu estava sobre o efeito da droga, mas eu lembro que o pastor, na época, né, o pastor Jerônimo, orou e falou assim: ó, em 7 dias Deus vai abrir uma porta de alguém para alguém que está procurando por uma porta de emprego. Eita, glória. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu e a Anastácia, assim, já estava perdido mesmo. Eu falei assim, irmão, vamos lá na frente. Só que me bateu medo que a minha mãe foi durante muito tempo da Universal. Então, às vezes, eu via o escudo da Universal, aquelas manifestações diabólicas, e nos cultos, né, da sessão de descarrego, eu morria de medo. E eu, assim, pecador, miserável. E ainda, sobre efeito da droga, eu falei, eu vou entortar todo naquele corredor. Eu não vou nem conseguir chegar lá. E o pastor sai do seu lugar e vem aqui na frente. Foi quando eu tive coragem, junto com a Anastácio, nós fomos, e eu ficava com muito medo de manifestar alguma coisa. E aí o pastor orou, em 7 dias que a porta seria aberta, eu recebi, voltei para o lugar, terminamos o culto, fumamos de novo e fomos para casa. Quando foi na segunda-feira, o telefone tocou lá em casa cedo, e era uma prima falando que o irmão dela conseguiu um emprego para ele, só que ele não poderia assumir o emprego. Não estava dentro do que ele estava esperando Sim, e se eu sim. poderia ir no lugar para não perder a vaga. Eu falei, sério? Só que eu não tinha antenado nada com o dia anterior ainda. Uhum. Cheguei, fiz a entrevista, tudo certo. Eles me levaram para dentro de uma sala com o RH, me deram uma prova e aí eu terminei a prova rapidamente. Ela falou: Você já terminou? Eu falei assim: Eu acredito que sim. Ela: Não, pera aí que a gente vai conferir agora. E aí já me contrataram no dia.
Glória a Deus, hein? Quando eu voltei para avisar pro Anastácio, falei assim, irmão, cara, vou começar a trabalhar. A primeira coisa que ele falou foi, tá vendo? Nós fomos no culto ontem. Eu falei, verdade, negão. E aí ele falou assim, cara, é Deus abrindo a porta para você. Eu tenho esse apelido carinhoso com ele. E aí ele falou assim, só que o diabo usou minha boca na hora. Falou assim, irmão, se Deus tem um plano na minha vida e se é Deus que abriu essa porta, por que ele não abriu para você? Aí No ele meio ficou dele, hein? calado. Ele não sabia, ele não era cristão, não era evangélico, ele Sim, não tinha sim. resposta. Exatamente. Ué, mano. E aí, assim, ficou aquilo. Aí passou uma semana, me chamaram no RH da empresa. O nome do cara era Abraão. Eu falei, meu Deus, já começaram a me cercar. Sugestivo, né? É. E aí o Abraão me chamou, falou assim, vai me mandar embora, eu fiz alguma coisa aqui que não... E o Abraão falou assim, não, é porque a gente está gostando muito do seu trabalho e eu vi que você mora do lado, eu trabalhava na PUC, na faculdade, e aí eu trabalhava naquelas cancelas, naqueles autoparques, sabe, de Sim, estacionamento, para os alunos, professores, aí tinha que levantar o crachá e trabalhava de terninho, gravatinha e tal, aquela coisinha toda bem formal. Ele falou, não, você chega no horário, você sai. Você tem alguém para indicar que mora perto de você? Olha Deus trabalhando. Aí ali Deus me cercou, cara. Porque eu já liguei pro Anastácio diferente. Falei, irmão, Ele abriu. cara, vamos pelo menos voltar lá na igreja para agradecer. Ele falou assim, sério? Eu falei assim, por quê? Ele perguntou. Eu falei, cara, eu acho que eu consegui um emprego para você também. E nós fomos no culto para agradecer. Só que no dia que nós fomos, eu falei assim, Anastácio, tem como a gente fumar só na volta? Que eu queria entender o culto hoje. Aí nós só... Sua mente já começou a ser transformada. E eu não estava entendendo nada. Entramos pro culto. Na hora que eu sentei no culto, o diácono veio. Tinha umas 50 pessoas sentadas do meu lado. A igreja O Templo dos Anjos é muito grande. Sim, sim. Ele estava entregando o envelope de dízimo para cada um que estava sentado. Na hora que chegou na minha vez, ele falou assim, não sai do culto hoje sem conversar comigo. Ah, irmão, para que ele falou isso? Eu não consegui prestar atenção no culto. O que esse cara quer E eu comigo? comecei a pensar que ele era algum policial. Assim, eu todo errado em muita coisa, droga. Eu falei, cara, o que eu fiz? E aí eu perdi o foco do culto. Deu 15 minutos pro culto terminar. Eu falei, eu vou embora antes. E falei pra Anastácio, falei, negão, eu vou descer antes, vou fumar um careta lá embaixo e te espero. Lá subindo pro ponto de ônibus. Falei, que isso, vamos terminar o culto. Falei, não, eu tô a fim de fumar, vou descer antes. Falei assim, vou descer pro diácono não me ver. Quando eu chego na porta da igreja, o diácono, aí já chegou? Falei, pois é, ué. Tá aqui me esperando? Aqui. O cara me sentou e falou assim, enquanto eu entregava os envelopes, Deus mandou te falar que ele tem um ministério pastoral sobre a sua vida. Só que você precisa passar pelas águas, entregar sua vida completamente para Jesus. Eu falei assim, moço, como assim? Como assim ministério pastoral? Tipo, que eu vou ser pastor? Ele falou assim, Deus está te escolhendo para ser pastor. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu tô com um cigarro no bolso. Eu vou sair daqui, a gente já tinha combinado de fumar um baseado. Ele falou, não, isso, Deus não se impede por isso. Ele vai te limpar. Uou. Cara, quem disse que eu conseguia fumar depois que esse cara falou? O baseado, não, o cigarro eu fumava. Sim. Voltamos. Quando foi segunda-feira de manhã, toda vez que eu ia no culto, estava acontecendo alguma coisa. Eu acordei, cara, para ir trabalhar. Na hora que eu acordei, ninguém nunca tinha me chamado pelo meu nome. Eu tive muito apelidos na vida. Então, quando eu ouvi o meu nome, era só quando a minha mãe me chamava, ou na escola. Uma voz dentro de mim falou assim, Tiago, e eu procurei ela lá no quarto. Eita, glória. Só que foi uma voz que eu, ao mesmo tempo que ela era muito doce e muito pessoal, muito familiar, era também uma voz assim, muito
avassaladora, sabe? Com autoridade. É, uma voz forte. Eu falei, cara, alguém tá me chamando. E eu com medo de estar começando a viver alguma lavagem cerebral, porque eu tô indo na igreja. E aí eu comecei, cara, será que eu tô com abstinência? Pensando várias coisas. E aí eu não sabia, a voz dentro falou assim, vai na sua janela, porque tem um vaso de planta lá. E de fato, a minha janela, isso não é nem espiritual, não. Tinha um vaso de planta que eu não cuidava e nem sabia que ele estava lá. Aqueles vasinhos que fica pendurado na janela, Uhum, sei. tava lá. Só que no meu quarto eu não cuidava nem de mim, vou cuidar de planta. Aí Deus me falou assim: você vai buscar um copo de água e vai colocar. Cara, e olha só, eu sou um cara hoje que eu tenho muita dificuldade com essa experiência demais com Deus só no campo pessoal Uhum. e fazer disso uma doutrina. Então eu tô te contando isso aqui porque realmente foi o que aconteceu mesmo no meu coração. Porque na minha cabeça isso não poderia acontecer jamais. E aí ele falou assim comigo, eu lembro até hoje. Da mesma forma que você cuidar desse vaso que tá seco, eu vou cuidar de você daqui pra frente. Meu Deus. Eu vou te dar a água da vida. Aí eu caí de joelho dentro do meu quarto, Sozinho, lembra? sozinho. Comecei a chorar copiosamente, a querer pedir perdão por tudo. Veio um sentimento de constrangimento no meu coração por tudo que eu tinha feito. Por cada mentira, por O cada Espírito droga. Santo, ele nos- Começou a te Cara, eu não confrontar. sei explicar. E olha que eu já usei muita coisa. Eu nunca senti tanta presença de Deus como naquele dia 17 de novembro de 2007. Eu caí de joelho, comecei a chorar. E a voz continuou me falando. E eu fui pedindo perdão, perdão, por tudo, por tudo. Levantei e fui trabalhar. Quando eu cheguei dentro da cancela, onde estava, né, no meu posto de trabalho, tinha um cara lá dentro que era o meu subordinado. E ele falou assim, aliás, eu era o subordinado, meu encarregado. O apelido dele era Leão. Cara, quando Deus quer cercar, né? Cerca de igual, não tem como a gente fugir. E aí ele falou assim, ele tava contando para um cara, ele não me viu entrando. Aí ele falou pro cara assim, e eu ouvindo. E aí, irmão, eu fui na igreja da minha esposa, e eu era viciado nisso, naquilo. E aí o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão, fui lá para frente. Cara, não faço mais nada. Aí eu saí de fininho. Não deixei ele ver que eu tava ouvindo. Saí, fechei a porta, fui pro meio do mato lá na PUC, velho. Enfiei a mão dentro do maço de cigarro. Cara, na hora que eu enfiei a mão dentro do maço de cigarro, a lágrima começou a escorrer. Eu falei, Deus, eu não te conheço. Mas se o Senhor me livrar dos vícios que eu tenho, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E nunca mais eu vou ser o mesmo. Oh, Irmão, vamos fazer, para a glória de Jesus, 15 anos que eu tô firme com Cristo. glória a Meu Deus. Deus. E dali para frente eu já não estava entendendo nada, nada. Porque eu comecei a dar paz do Senhor para todo mundo. E o Anastácio querendo fumar, eu já ia para o culto sozinho, ele não queria ir mais. Ele não ia na mesma frequência. Eu ia a pé, caminhava 40 minutos, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Ele falou, irmão, você tá indo demais. Eu falei, cara, eu não consigo parar, irmão. Procurei esse pastor que me falou lá no dia, né? Uhum. O que eu faço? E ele falou assim, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo de mim nunca aconteceu antes. Eu não quero mais fumar. Aí contei pra ele os dias que eu já estava sem fumar. Eu não consigo fumar cigarro, não consigo fumar maconha, eu não consigo fazer nada. E eu quero isso aqui. E eu não sabia pedir, eu não sabia o que eu precisava, mas eu sabia que eu precisava estar ali. Você sabia um local, mas não sabia as direções corretas, né? Pra seguir. É por isso que a gente precisa de alguém ali. É Pra por isso que direcionar. quando nós falamos de a gente estarmos num corpo na igreja, né? E na internet isso é muito questionado. Ah, você não precisa de ir na igreja. Cara, a igreja é onde você tem as orientações, é onde você é cheio, é onde você tem uma comunhão e o partir do pão com seus irmãos. Então você que tá escutando, talvez você tá com esse sentimento, porque isso acontece com várias pessoas. Cara, beleza, se Jesus
ele é lindo, ele tá me transformando de dentro pra fora. E como que eu vou lidar com isso? A gente fica meio que fica perdido, né? E aonde a gente vai conseguir, né, essas instruções, essas direções? É somente aonde tá ali realmente, né, os homens de Deus que vão nos instruir. É por isso que o Senhor, ele levantou esses homens, essas mulheres, Amém. para nos instruir, nos dar direção, para lidar com esses sentimentos que tem no nosso coração. Exatamente. E foi isso. E aí, o que você disse, Deus começou a usar muito a vida desse homem. E ele me mostrou os passos que eu tinha que seguir. O primeiro é que eu tinha que participar de um curso para eu entender o que era o batismo. Ele que eu começou a te discipular, né? Só que eu não sabia esses termos. E eu lembro que eu cheguei na distribuidora Ômega, que eu sabia que estava escrito assim, loja de artigos evangélicos, distribuidora Ômega lá, né? Tô fazendo até Propaganda. eu Amém, mexendo glória aqui. a Deus. Mas é porque eu entrei lá e aí eu não sabia pedir o que eu queria ouvir. Aí eu falei assim, vocês têm aquelas músicas lentinhas de igreja? Cara, eu não tinha contato com nada de evangélico, nada. Ela falou assim, de adoração. Na época era CD, DVD. Eu falei, eu quero um CD e um DVD. Aí ela veio com um CD do Fernandinho, um CD do Santa Geração, que eu nunca mais esqueci, porque eu colocava o Santa Geração para tocar, o pastor Cirilo, e aí ele cantava 1 hora, uma música só. Meio que Eu falei assim, espontâneo, é isso aqui que eu gosto. É espontâneo. E ele orava Faz em línguas ministração na do Cirilo. música, ele ministra. Cara, eu rolava no chão do meu quarto, babando. Todo cheio de meleca e choro. E eu não queria sair do Mas meu o coração quarto. tava ali, né, pastor? Cara, foram, assim, uma experiência sobrenatural. O novo nascimento é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Né? É uma experiência única, o novo nascimento. E aí eu comecei a viver isso. Então eu converti, aí eu tive um outro discipulador, que foi o pastor Hélio, né, o Elim, cuidou de mim, me levou para Ilhadaça, onde se fazia o batismo. Eu lembro até hoje, ele e o pastor Wellington Zocrato, né, cuidando de marcante, mim. né? E ali, dali para frente, o Anastácio realmente havia parado, eu continuei sozinho e nunca mais eu parei. E aí eu comecei a trabalhar na igreja, como voluntário, como faxineiro, lavava os banheiros cantando, cara. Privada, tudo, tinha um prazer enorme. Eu não queria que ninguém me tirasse aquele prazer. E o pastor, não, você não pode ficar na igreja igual você está aqui o dia inteiro, não. Eu falei, não, pastor, eu estou trabalhando, mas eu quero servir. O que tem para fazer? Eu sempre fui muito curioso. Então eu queria aprender tudo da Bíblia de uma vez só. E eu ficava perguntando, eu era um cristão chato. Aquele primeiro amor chato de ficar assim, quem que é José? Aquele cristão de 4 anos, né? É. Por quê? Isso aqui. Exato. Cara, e foi uma fase muito gostosa, uma fase muito marcante na minha vida. Então, assim, essa é a minha jornada, né?